Fala aí, meu amigo. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E hoje vai ser um tema bem legal. Até coloquei ali no título, a verdade oculta por trás da parte do hormônio, da carga hormonal, e que muita gente às vezes sofre e nem sabe o porquê do excesso de cansaço, de fraqueza. Mas vou deixar para você que é especialista e que vai trazer esse conhecimento para a gente. Se apresenta aí para a galera, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Prazer Boa imenso conversar com noite. você mais uma vez. Sempre uma energia muito boa, sempre um conteúdo muito agradável e principalmente um conteúdo que realmente traz impacto na vida das pessoas. E a gente consegue perceber isso, o tamanho do teu crescimento. Eu fico muito contente de poder ter esse tempo aqui e passar um pouco mais de informação para o pessoal. Meu nome é Jefferson, eu sou médico. A minha formação de base é em medicina do esporte. Eu comecei na medicina do esporte, sou um apaixonado por esporte. Foi através, inclusive, dessa área de atuação que eu conheci o Thiago na época que ele era um atleta profissional de altíssimo nível e queria ser mais altíssimo nível ainda. Podemos trabalhar junto com algumas preparações. E dentro da área da medicina esportiva, me dediquei a justamente tratamentos voltados para performance. E o estalo que me deu foi por que esses tratamentos voltados para performance de atletas Uhum. não poderiam ser trazidos para a vida do cidadão comum, porque nem todo mundo é atleta, mas boa parte das pessoas são esportistas que gostam, no teu caso, do teu público de correr, de disputar alguns campeonatos, disputar algumas corridas, mas do público que gosta de se sentir fisicamente ativo, muitos desses conceitos voltados para a performance de atletas, eles podem ser adaptados para esse público. E aí me dediquei a vida, agora dedico a estudar esse tipo de tratamento, principalmente os tratamentos hormonais, principalmente os tratamentos de reposição hormonal, tanto para homens quanto mulheres, que é o que a gente tem uma percepção maior de um impacto positivo, tanto na sensação de qualidade de vida, então a pessoa realmente se sente melhor, quanto na performance esportiva, por que não? Essa que é a minha missão hoje. Doutor, para a gente dar esse start, a galera que está assistindo aqui, a maioria, eu vou dizer que quase 100% são corredores amadores, são praticantes da atividade física, são amantes, que gostam também de performar, que eu falo, muitos dos corredores amadores, eu considero esses atletas muito mais, às vezes, focado do que atletas profissionais, porque o corredor amador, ele tem família, trabalhos, a rotina, imprevisto, filhos, e aí ele encaixa o treino lá de madrugada, ao meio-dia, à noite, ele vai encaixando dentro da rotina dele. E muitos enfrentam aí cansaço, lesões, enfim, vai tendo uma sobrecarga. Qual é o momento de a gente identificar? Preciso fazer um exame para eu saber se a minha carga hormonal, se está tudo bem, qual que é o passo, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu vi que muitas mulheres estavam falando ali, eu recebi, professor, fala sobre menopausa, enfim, isso influencia, não influencia na performance. Qual é o momento ideal? Talvez essa seja a informação mais valiosa, você já deixou a informação mais importante já para o início. É isso aí. O que acontece? A informação mais importante de toda essa live, com certeza, vai ser quando que eu busco? Quando que é a hora? É no começo? É no final? O que eu sempre oriento as pessoas é fazer uma autoanálise daquilo que ela está fazendo no seu dia a dia, daquilo que ela está desempenhando no seu dia a dia, e tentar entender se os resultados que ela está obtendo são compatíveis com aquilo que ela está fazendo. Você já deve ter ouvido assim, putz, eu me dedico na dieta, me dedico no treino e não emagreço. Opa, se você está se dedicando na dieta, se você está se dedicando no treino e você não está tendo um resultado compatível com aquilo, é um bom indicativo de que você tem que buscar algum tipo de alteração metabólica. Um outro ponto, pessoas que foram sedentárias por muito tempo, que é uma realidade, a gente tem visto isso hoje cada vez mais, pessoas que
foram sedentárias a vida inteira, que em 40, 50 anos começam a querer buscar uma vida ativa. A gente tem um exemplo muito legal ali em Campos Novos, que é a Suzana, que começou a correr agora, com 50 anos. Uhum. E então, você vê, pessoa que passou sedentária por muito tempo, ela condicionou o corpo dela Sim. a aquele ritmo. E ela vai entrar num outro ritmo. Essa pessoa precisa ver como é que está a parte metabólica. E um terceiro ponto, que eu acho que é importante, é quando a pessoa, atleta ou esportista experiente, alguém que já treina há muito tempo, que sempre treinou, que começa a perceber que o resultado não tá legal. Tipo, putz, eu tô treinando, não tô progredindo no meu pace, não tô progredindo carga na academia, eu continuo fazendo aquilo que eu sempre fiz e o meu resultado não tá indo No do jeito que eu caminho, gostaria. no caminho É um certo. bom jeito de fazer. E tanto homens quanto mulheres acima dos 35 anos têm que Uhum. começar a fazer rastreio. Tá cada vez mais comum caso, principalmente de menopausa precoce, e, e é importante entender que os sintomas do processo de transição da vida fértil para a menopausa, Uhum. eles demoram anos até a menstruação de fato parar. Então, as mulheres, elas começam a ter sintomas antes de parar de menstruar. E a gente tem que tratar quando os sintomas começam, e não só quando ela para de menstruar. Que Uhum. quando ela parou de menstruar, provavelmente ela já está sofrendo com esses sintomas há alguns anos, muitas vezes mais de 10 anos. Então, a gente trata quando os sintomas começarem a incomodar. Então, sempre que se sentir alguma coisa de diferente, é importante conhecer o seu corpo, perceber que alguma coisa está diferente, é a hora de buscar acompanhamento profissional adequado. Top. E já para a gente dar o próximo passo, galera, esse conteúdo vale ouro, hein? Já compartilha com a galera. Se a gente bater aqui, se a gente passar de 300, doutor, se passar de 300, eu vou sortear um livro aqui ao vivo. Se a gente Boa. passar de 300, compartilha aí com 10 amigos. Passar de 300 pessoas, eu vou sortear um livro nascido para vencer. Até tem que levar um pro doutor, né? Você me deu um quando a gente fez o podcast. Ah, Eu vou já, te já. confessar que eu li o começo naquele dia. Eu fiz isso e não peguei mais a letra. Olha, aí tem que Tô, vou finalizar. te, vou te confessar. Galera, se a gente bater 300, então eu vou sortear um livro para vocês. E lembrando que a gente vai fazer o evento gratuito do dia 8 ao dia 14, 100% gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo para você virar o jogo da sua corrida. É só você digitar eu quero, você já recebe o convite e vai receber um presente que eu preparei para você, um livro e-book completo para você aplicar hoje na prática. E já compartilha aí com a galera. E doutor, falando nesse tema, entendemos o momento de a gente identificar a procura de ajuda, fazer exames, enfim, é o momento que a gente está conhecer o próprio corpo mesmo. É a hora não tá legal, não estou me sentindo bem, cansaço, estou treinando, não tenho resultado. As mulheres também têm a etapa que ela não está se sentindo bem, é o momento de investigar. Agora, para a gente quebrar o tabu, eu quero entender, e sei que muita gente está aí, eu acho que é a pergunta que todo mundo está esperando. O que que é a famosa bomba e o que que é o tratamento hormonal? Porque antigamente eu escutava, toma bomba, faz mal, isso faz mal, não faz mal. O que que diferencia esses dois termos no mundo da ciência, no mundo da medicina? O que que prejudica e o que que ajuda para quem busca saúde e qualidade de vida? Perfeito. Vamos lá. O que que pegou na hora que foi conceituado como bomba? O uso e o abuso, principalmente, de esteroides anabólicos que tenham por função, primeiro, vamos entender, esteroide anabólico é toda a medicação da classe esteroide que vai agir a nível de receptores androgênicos e que alguns dos efeitos são melhoria de performance, de força, de massa muscular. Então, eles realmente são utilizados para melhoria de performance. São medicações por quê? Porque existem pessoas que têm condições clínicas que precisam utilizar dessas medicações, por isso que você pode comprar na farmácia, porque é um remédio. Vou te dar um exemplo. Imagina um paciente que está numa pós-quimioterapia, que perdeu 40 quilos de massa magra. Essa Uhum. paciente vai se beneficiar muito do uso de um esteroide anabólico para recuperar essa massa muscular.
Um paciente que sofreu uma queda de moto, ficou 45 dias imobilizada a perna do cara. Se foi toda a massa muscular, vai usar um esteroide anabólico para recuperar essa massa muscular. Sim. Imagina um jovem saudável que perdeu o testículo num acidente. Ele vai precisar repor a testosterona a vida inteira. Então, Sim. esses esteroides anabólicos são medicações utilizadas para fins clínicos. Sim. Medicamentos utilizados para tratar algumas condições de saúde. E aí, aproveitando-se desse tipo de efeito, muitas pessoas buscam a utilização e principalmente o abuso, então doses exageradas da medicação, a fim de melhorar muito a sua performance. A pessoa E realmente sem tem um impacto. orientação também, né? Sem A orientação. grande maioria das vezes, sem orientação. Aí, teve esse problema, criaram uma campanha, bomba tô fora, e tudo mais, e aí se banalizou, e na minha visão, o grande erro é você colocar tudo no mesmo balde, entendeu? Você vai pegar a pessoa que completamente sem orientação compra do mercado negro, não sabe a procedência, vai usar uma dose exageradíssima, você coloca no mesmo balde da pessoa que faz um acompanhamento médico para fazer um tratamento de reposição de um hormônio que o corpo dele não produz mais em níveis adequados. Sim. E aí você diz que tudo isso aí é bomba. Aí que não fecha a conta, entendeu? Até alguns casos que eu já vi de uso de medicamentos veterinários, né? Sim, Que é para os sim, animais. sim. E uma das coisas que eu vejo que essa questão de bomba, que o pessoal às vezes tem um certo preconceito, é justamente isso. Muitas pessoas que poderiam se beneficiar da utilização de hormônio Sim. acabam não fazendo porque elas têm medo porque alguém falou para ela que aquilo é bomba. Então, imagina uma senhora, por exemplo, faz pouco tempo, tá? Faz Sim. menos de 90 dias, saiu um estudo mostrando que níveis altos de testosterona, homens que têm bons níveis de testosterona têm menos mortalidade por todas as causas. Então, todas as causas investigadas no estudo, homens que tinham testosterona maior morriam menos. Então, a chance de você morrer é menor quando você tem uma testosterona boa. Ou seja, se você tem um paciente que tem uma testosterona baixa e você não repor, você está aumentando a chance desse cara morrer. Então, Hum, quando você banaliza e diz que tudo isso aí é bomba, aquela pessoa que precisa e que vai se beneficiar do tratamento, ela não procura porque ela tem medo. sim. Então, esse termo de bomba, ele deveria ser banido. A gente tem que entender que todo mundo, mesmo quem abusa de esteroide, merece um acompanhamento e merece acesso à informação. Hoje Sim. parece que é um assunto proibido. Hum, O médico não pode hum, falar disso aí. O CRM recentemente proibiu, é a primeira vez que faz isso, proibiu sim. a prescrição de hormônio para fim exclusivamente estético ou de Hum, performance. aham. E isso é um baita de um contrassenso, porque às vezes você vai utilizar uma dose alta de esteroide para fazer a transição de gênero de uma criança, e isso pode. Você pega uma menina que se identifica como menino e vai usar dose alta de testosterona para ela parecer um menino também. Sim. Isso, Uhum. ok, é seguro. Mas um homem que quer melhorar o seu nível de testosterona não é seguro. Entende que não faz sentido? Sim. Então, a gente vê que esse termo, ele mais atrapalha do que Sim. prejudica. Ele é uma questão de dose. Hum, Remédio e veneno é dose. sim. E dentro disso, doutor, como que funciona, por exemplo, a pessoa foi lá e identificou que ela está com um nível baixo, os níveis hormonais dela estão desregulados, tanto para o homem quanto para a mulher. Como que funciona, na real, esse tipo de acompanhamento? Como que é esse processo? E quais os prós e os benefícios que tem, se tem algo negativo que pode acontecer ou não, e quais os benefícios que você fazer um tratamento vai te trazer para a sua saúde. Perfeito. Como é que funciona o acompanhamento? Foi a primeira pergunta que você fez. Primeiro passo é consulta. Sim, Porque o papo é o que mais vai falar sobre aquilo que a pessoa está precisando. É sim, nessa conversa, tanto que as minhas consultas, você sabe, são consultas longas, são consultas de 45, 50, uma hora e 10, uma hora e 15. Então, são consultas longas, porque a gente realmente precisa entender o que essa pessoa está precisando, o que essa pessoa está sentindo, investigar detalhes da vida dela, desde sono, estresse, alimentação, relacionamento, tudo isso a gente tem que conversar. sim, E aí, lógico, baseado nessas queixas, uma guia de exames que seja adequada para a gente poder avaliar esse perfil metabólico e ver se realmente tem algo que precisa ser feito do ponto de vista hormonal. Nem sempre é. Nem sei. Muitas vezes
Entenda, muitas vezes o tratamento hormonal, ele não é nem com hormônio. Porque se você está desequilibrado de alguns hormônios, você pode, por exemplo, ter que melhorar a qualidade do teu sono, você pode ter que melhorar a tua alimentação, suplementar algumas vitaminas, alguns minerais, que vão fazer com que o teu corpo se reequilibre na parte hormonal. Então, nem todo tratamento hormonal é com hormônio. Sim, Então, esse é um ponto. A gente fazia muito tratamento com você de fitoterápicos, sim, medicações que ajudam a equilibrar aqui, ajudam a equilibrar ali. E aí, baseado nessas queixas e nos exames, a gente vai definir quais são os tratamentos adequados. Em sim. reposição hormonal, falando sobre prós e contras especificamente, todo tratamento ele tem a parte boa e ele tem a parte negativa. Toda medicação, toda vez que você Sim. mexe com o teu organismo, você vai ter prós e contras. E o meu papel nunca é determinar para a pessoa o que é melhor para ela. Ela tem que saber o que é melhor para ela. O meu papel é passar todas as informações necessárias para essa pessoa ter a melhor decisão possível da vida dela. Bom, Então, por exemplo, tratamento de reposição hormonal em mulheres pode ter um aumento de oleosidade de pele, de oleosidade de cabelo, eventualmente pode ter um pouco de acne. Tem mulheres que podem perceber um aumento de retenção de líquido, às vezes até um aumento de peso, porque o músculo começa a captar mais nutriente. Tem uhum. mulheres que percebem que o cabelo fica um pouquinho mais ralo, mas isso, na imensa maioria das vezes é discreto, são coisas facilmente tratáveis, a gente consegue aliviar. E eu vou te falar, todos os dias no consultório, eu atendo pacientes assim, hoje a imensa maioria dos meus pacientes são mulheres de pré-menopausa e Uhum. menopausa, e e o que eu escuto é, olha, eu tive um pouco de espinha, mas olha, vamos tratar essa espinha porque eu não quero voltar a ser como eu era antes. Então, eu acredito que o meu papel é falar, ó, o preço é esse aqui, os efeitos colaterais são esses Sim. aqui. O que que você quer? Você prefere continuar com esses sintomas? Você prefere arriscar ter esses efeitos? Entenda que os efeitos são fáceis de serem tratados. Então, acho que esse é o papel. E, de maneira geral, os efeitos colaterais negativos são mais de ordem dermatológica, porque, entenda, a Uhum. reposição hormonal é você colocar de volta hormônios que você já produziu e que hoje não produz mais. É isso. Nada mais Uhum. é. É bem simples. É ajustar o equilíbrio do corpo. Ajustar o equilíbrio do corpo. Então, acho que esse é um ponto bem importante para gente tocar. Não usar hormônio para transformar a vida e virar um super atleta. Não, não é Sim. esse o objetivo. O objetivo é trazer para as pessoas condições de desempenharem as atividades que elas querem, seja ela qual for, seja a pessoa que quer ser um atleta, seja a pessoa que quer ser um esportista, seja a pessoa que só quer ter uma boa qualidade de vida mesmo, Ah, trazer legal. essa condição para as pessoas fisicamente conseguirem desempenhar esse papel. Que é uma coisa que a gente percebe, não adianta. Se você pega um atleta profissional que treina, chega uma hora que a idade pesa, imagina quem não é profissional, Thiago. Não tem como. Que tem toda uma rotina aí que é encaixar o treino e buscar a saúde, né? Que é o principal ponto. Sim. A galera, a gente tem a performance, mas a parte importante também é a saúde. Doutor, até teve uma pergunta ali interessante. Qual é o profissional que eu preciso procurar para eu saber esse tipo de ajuda? Qual é o tipo de profissional? Outro ponto, melhora o sono. Eu sei que muita gente sofre com a questão do sono. Professor, não consigo dormir, acordo várias vezes à noite. E o terceiro ponto é... Responde essas, depois eu mando outras aqui. Vamos lá. Galera, aproveitar aqui. Tá A gente certo. já vai abrir Eu espaço vou, para eu vocês também. vou, eu vou pegar aqui o meu bloquinho de notas para eu ir anotando também algumas perguntas que eu vi, que Aham. forem boas perguntas para a gente responder. Sobre o sono, uma das perguntas que você fez. Primeiro, profissional que você procura. Aham. Tratamentos hormonais, eles estão muito divididos em diversas áreas. Então, tem ginecologista, que vai entender bem do assunto, tem endocrinologista, que vai entender bem do assunto. Mas, por exemplo, ontem eu estava em São Paulo, num jantar para alguns alunos destaques desse tipo de tratamento hormonal, fui receber o prêmio, foi muito legal. E, assim, a gente tinha cirurgião geral, tinha neurologista, tinha cardiologista. Então, por quê? Porque hoje é muito claro com a literatura médica de que esse tipo de tratamento traz benefício para o paciente cardíaco. Esse tipo de tratamento traz benefício para o paciente neurológico.
esse tipo de tratamento traz benefício para o paciente da gineco. Então, todas as áreas estão buscando formação nesse assunto para poder trabalhar da melhor forma possível. Sim. Então, não tem um profissional específico que você vai trabalhar. Eu sempre sugiro para os pacientes procurar posicionamento em rede social, porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos médicos que trabalham com informações completamente defasadas. Eu escuto até hoje que a pessoa vai no médico e diz que reposição hormonal dá câncer, e isso já está assim, faz 20 anos que já sabe que não dá mais. Então, assim, cara, tem que procurar posicionamento realmente no médico. E o lema, cara, que tem que ter na cabeça é assim, o hormônio, essa parte hormonal, não é para ter excesso, mas também não é para ter falta. Então, não é nem excesso nem falta, cara. É nível adequado. É buscar nível adequado. Legal. A outra pergunta Era do aqui sono. A outra do pergunta era do sono. sono que eu tinha E te aí, dito. como que é feito esse tratamento? Ele é gel, ele é oral, ele é injetável? Como que funciona depois? Mas pode falar do sono primeiro. Uhum. Vamos falar do sono. Mulher, tá? Mulher, muita relação com qualidade do sono. Muita, Vou anotar essa pergunta da trombose, que esse é um bom ponto também, tá? Boa, boa. Mulher tem muita relação com perda de qualidade do sono. Porque, entenda, principais hormônios que caem na mulher, estrogênio e progesterona. O estrogênio, ele tem relação com a síntese de serotonina no corpo. Sabe a serotonina, aquele hormônio do bem-estar, aquele hormônio Sim. legal? E o estrogênio, quando ele está em queda, ele faz com que a produção de serotonina diminua. E isso vai interferir na via da melatonina, que é a via que melhor, que deixa o sono mais relaxado, aquele sono gostoso. Além disso, a queda de progesterona, que também acontece, a progesterona tem uma ação neurológica e neuroprotetora muito grande, muito grande. Ela tem muita relação com bem-estar. Tanto que eu converso isso com as minhas pacientes e muitas pacientes concordam com quando a gente troca essa ideia de que talvez a fase onde elas se sentem assim, mais realizadas, a sensação de autoestima e de bem-estar mais elevado é na fase final da gestação. Então, quando você está ali na fase de 8 meses, 9 meses de gestação, por quê? Porque a progesterona está lá no céu. E a progesterona vai agir no sistema nervoso central e vai gerar uma autoestima, assim, um bem-estar. E, pum, a progesterona cai no pós-parto e é uma das causas de uma incidência de depressão pós-parto, porque você começa a ter menos essa sensação de bem-estar. Então, esse é uma relação muito importante, muito importante, a progesterona com a qualidade do sono. Tanto que a reposição de progesterona, quando ela é feita por via oral, a gente utiliza à noite, porque ela melhora a qualidade do sono. Olha, Tem muita relação, sim. Um dos primeiros sintomas, tá, Thiago? Que a mulher percebe quando ela começa a entrar num processo de transição é a piora da qualidade do sono. Acho que talvez um dos primeiros. É a piora da qualidade do sono e uhum. um aumento da oscilação de humor. Ela percebe que o humor dela fica mais instável, fica irritada com facilidade, tem menos vontade de fazer as coisas, parece que nada tá tão bom assim. Essa é a primeira coisa que acontece. Show. Tem Falando várias sobre. perguntas sobre Eu a anotei forma algumas de. coisas aqui, falando sobre as formas de tratamento, né? Falando sobre as formas de tratamento. Olha, depende muito, tá? Depende muito mesmo, porque a gente tem hoje formulações masculinas e femininas. Então, para a mulher, reposição hormonal propriamente dita, testosterona, estrogênio, progesterona, a gente consegue fazer ou em creme, que a gente passa na pele, Uhum. ou em gel, aliás, ou em implante subcutâneo. A progesterona é um dos hormônios que a gente consegue utilizar por via oral. Então, você consegue usar oral. Mas a testosterona e o estrogênio a gente não usa por via oral. A gente usa um creme de passar na pele, você passa no antebraço, super tranquilo. Ou com implante subcutâneo, que é um comprimidinho que a gente coloca embaixo da pele e que fica liberando o hormônio gradativamente por 6 meses, Ah, tá? Existem até implantes de 1 ano de duração, tá? Então, essas são as duas formas de fazer para mulher. Para homem, a gente ainda tem a formulação injetável. Para mulher não é recomendável, porque as formulações injetáveis que a gente tem, todas são desenvolvidas para homem. E aí a fração da dose é pequenininha, e aí a chance de dar efeito colateral é muito grande. Então a gente não usa injetável para mulher. A gente usa creme ou implante, progesterona pode ser utilizado oral. E homem uhum. pode usar também em creme, pode usar também em implante e pode usar em injetável também. Você viu ali que várias mulheres se identificaram com essa questão de oscilação de humor e tudo mais. Isso é regra, é regra.
Porque a mulher sente, ela sente que ela tá diferente, ela se irrita com coisa que ela não se irritava antes, ela fica chateada, ela fica triste, sem motivo. Isso gera desconforto, com certeza. Quer falar ali da trombose? Aí a gente vai Boa, respondendo aqui a galera, que tem isso. várias perguntas legais aqui. Sobre trombose. Voltando. Já aproveitando essa da trombose, a minha esposa teve recentemente trombose e embolia. Uhum. Já mete marcha nesses dois aí. Boa, vamos lá. Trombose. Lembra que eu comentei agora há pouco que a gente não usa testosterona nem estrogênio oral. A testosterona a gente não usa oral, por quê? Porque a testosterona, ela é hepatotóxica quando ela é utilizada por via oral. Você toma alguma coisa, vai para o teu sistema digestivo, do sistema Uhum. digestivo vai para o fígado, do fígado entra na, na circulação, certo? Sim. Ah, essa primeira passagem pelo fígado é a mais forte, é a mais pesada. Então, quando você utiliza oral, você sobrecarrega mais o teu fígado. Então, a gente não usa testosterona oral porque ela é uma medicação forte para ser utilizada. O estrogênio, a gente também não usa oral, porque o estrogênio oral, ele aumenta o risco de trombose. Uhum. Mas é só o estrogênio utilizado por via oral. Por isso que anticoncepcionais, se vocês forem ler as bulas, vai estar lá, aumento de risco de trombose. Uhum. Pessoa, quando vai fazer uma cirurgia, normalmente tem que suspender o anticoncepcional, porque aumenta o risco de trombose. Uhum. Estrogênio utilizado por via oral aumenta o risco de trombose, porque ele vai agir lá no fígado, nessa primeira passagem, aumentando a produção de um fator de coagulação. O sangue fica mais fácil de coagular. Então, Uhum. por isso que a gente utiliza ele por outras vias. Então, essa é uma outra coisa que eu escuto, não é com tanta frequência, mas eu escuto no consultório. Ah, não quiseram me passar porque eu já tive trombose. Não é contraindicação. Uhum. O que a gente tem é o cuidado de não utilizar Sim. estrogênio por via oral para essa paciente. Mas ela pode utilizar estrogênio por via tópica, ela pode utilizar estrogênio implantada, então ela pode usar estrogênio, só não a gente evita de fazer por via oral. Em relação ao que você comentou da tua esposa, não contraindica nenhum tipo de tratamento, ela só vai ter que evitar utilizar qualquer tipo de estrogênio por via oral. Sim. Então, como Até um anticoncepcional para então, ela já é um anticoncepcional vício. não é indicado mais, Sim. não vai usar mais, não pode. Tá? Olha aí. Pessoa que tem histórico de AVC, por exemplo, não deve utilizar estrogênio por via oral, mas quando ela entrar na menopausa, ela vai poder utilizar o estrogênio, que é fundamental. Estrogênio é protetor cardíaco, estrogênio é bom para circulação, estrogênio ele melhora fortalecimento articular, melhora fortalecimento ósseo. Então, o estrogênio é maravilhoso. Então, tem que fazer a reposição, só que não vai poder fazer por via oral, vai ter que utilizar outro outra via de utilização. Em relação a câncer de mama, que eu acho que também perguntaram, Jussi aqui, câncer de mama. isso. Contraindicação para reposição hormonal. Câncer de mama é uma contraindicação de fazer reposição hormonal. Porque quem já teve, a contraindicação hoje ela não serve mais para histórico familiar. Então, quem tem histórico familiar está liberado para fazer reposição hormonal, mas aí vai ter um acompanhamento um pouco mais de perto. Por quê? Porque alguns tumores, alguns tipos de tumores de câncer de mama, alguns tipos de tumores de mama, eles respondem ao estrogênio, ou seja, em ambientes onde o estrogênio está mais alto, ele cresce mais rápido. O estrogênio, ele não é um causador de câncer de mama. E aí que é esse detalhe, que parece só um detalhezinho, ele é o que faz total a diferença. Porque entenda, quando eu associo algo numa relação de causa e efeito, se eu estou usando estrogênio, eu estou aumentando o meu risco de ter câncer de mama, certo? Mas essa relação, ela já é há muitos anos vista que não é uma relação de causa e efeito. Mulheres que fazem reposição de estrogênio não têm nem mais nem menos chance de desenvolver um câncer de mama. Se ela desenvolver um câncer de mama em um ambiente onde você tem um estrogênio mais alto, esse nódulo pode crescer mais porque alguns tumores crescem mais rápido na presença de estrogênio. Mas veja, Thiago, a relação de causa e efeito é muito fácil da gente entender. Sim. Vou dar dois exemplos. Quando que as mulheres têm mais hormônio? Os níveis estão mais altos. Quando elas são jovens. Quando que as mulheres têm mais câncer de mama? Quando elas são mais velhas.
Se o hormônio fosse um causador, um gatilho, sim, era óbvio que você vai ter câncer de mama mais em mulheres mais jovens que têm mais hormônio. sim. E outra, qual que é o período da vida da mulher que ela está com o estrogênio mais alto? Na gravidez. Uhum. Então você acha assim, que a natureza, do jeito que ela sabe, cara, ela ia jogar um hormônio na gravidez, na fase mais importante para a nossa espécie, que é na Sim, fase, para qualquer espécie animal, que é a fase da reprodução. Você acha que ele ia inundar o corpo da mulher com um hormônio que vai dar câncer para ela? Cara, isso não tem sentido. Não sim, tem top. sentido nenhum. Então, não tem nenhuma relação de causa e efeito. É uma relação de que quem já teve não deve fazer o uso de fato. A gente tem que Uhum. tratar de outras formas e tem outras formas de tratar. Então, se a mulher já teve câncer de mama, ela não pode tratar. Se a irmã, a mãe teve, ela pode tratar, se ela fizer o rastreio adequado. Mas não precisa ter medo de fazer reposição por causa de câncer, tá? Isso aí é papo da década de 90, assim, já passou. Teve aproveitando o gancho, perguntaram sobre nódulos benignos. Não tem nenhuma contraindicação. Se a mulher tem um nódulo que é benigno, não tem nenhuma contraindicação. Pode fazer reposição, vai continuar fazendo acompanhamento desses nódulos, porque esse Uhum. nódulo ele não vai virar algo maligno por Sim. causa do hormônio. Não existe isso, tá? Então pode ficar tranquilo também. A única contraindicação formal é justamente histórico pessoal de câncer de mama. Teve uma ali da questão da quantidade. Doutor, explica do hormônio masculino na mulher. Tem, até eu acho que a Carmen, ela tem mais hormônio masculino, tá muito alto, E os outros e estão baixos. e os outros estão baixos. E tem uma outra do Edson. Qual o nível máximo de testosterona uma mulher pode ter com Então segurança? vamos colocar aqui nível máximo para mulher. E vou responder primeiro essa pergunta de por que que ela tem um hormônio masculino mais alto e os hormônios femininos estão mais baixos. Provavelmente ela está num quadro na menopausa, ou próximo da menopausa, não sei a idade dela. Só que na mulher, diferente do homem, ela tem uma produção de testosterona, que é o hormônio masculino, Uhum. que é dividida. Ela não é só ovariana. Ela tem uma produção na adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim. Ela tem uma produção periférica, que, por conversão na pele mesmo, assim, na região subcutânea. Algumas enzimas fazem a conversão de outros hormônios em testosterona. Então, se o ovário dela entrou em falência, parou de produzir, porém, a adrenal está produzindo bastante, ela pode ter uma produção alta de testosterona como os outros hormônios normais. Por isso que a consulta é importante, por isso que não é receita de bolo, não é uma formulação que funciona para todo mundo. Cada mulher vai ter a sua necessidade. A Carmen, por exemplo, ela pode ter a necessidade de fazer uma reposição de estrogênio, uma reposição de progesterona, mas talvez ela não precise repor a testosterona. Em contrapartida, algumas mulheres vão precisar. Então, individualizar o tratamento faz toda a diferença no sucesso, na resposta mais assertiva do tratamento também. E uma outra pergunta que foi o nível máximo de testosterona em mulher. O nível de testosterona em mulher, ele é muito menor do que no homem, 15, 20 vezes menor do que no homem. O que a gente considera hoje um nível alto e seguro é até 100 nanogramas por decilitro. Então, 100 nanogramas por decilitro de testosterona é um nível alto e seguro. Sim. Níveis maiores do que esse, normalmente, assim, quando é muito maior do que isso, a gente trata, muitas vezes para diminuir. E quando é um pouco maior, eu já tive paciente que chegou para mim, por exemplo, com testosterona natural dela, 120 de Uhum. testosterona, 130. Normalmente são mulheres que têm ovário policístico, que produzem realmente mais testosterona. E aí, nesses casos, a gente avalia os sintomas. Uhum. Se a mulher não tem sintomas desconfortáveis, não tem problema. Se ela tiver alguns sintomas desconfortáveis, pelo que cresce mais rápido, pele com muita acne, por exemplo, aí pode ser tratado também. Legal. O Wallace pediu, doutor, mulher com tratamento de epilepsia Uhum. pode fazer Pode, reposição hormonal? pode fazer sim. Pode fazer, não tem nenhum problema. Não vai atrapalhar o tratamento. Ontem, inclusive, a gente estava, nesse jantar que a gente estava ontem, tem um médico lá da República Dominicana que ele tem tratado com implantes Parkinson, pessoas com Parkinson. E ele Uhum. está tendo resultados, assim, espetaculares no tratamento de Parkinson, porque você aumentando massa muscular, você melhora um pouco a resposta ao tratamento, sabe? E a autonomia dessas pessoas, então é interessante. E acho que teve uma outra pergunta ali que é o nível baixo. Eu falei do nível máximo, Uhum. interessante, é bom falar do nível baixo. Vamos lá. Testosterona em mulher, a gente avalia por sintoma.
Então, lógico, se a mulher tem sintomas de excesso de hormônio, a gente faz o exame, vê o hormônio está alto, a gente trata e resolve o problema. Porém, para saber se está baixo ou não, a gente vai avaliar muito mais pelos sintomas. Então, é falta Uhum. de energia, falta de disposição, falta de libido, diminuição do prazer na hora da relação, diminuição da vontade de fazer as coisas, diminuição da performance no exercício físico. Tudo isso aí tem relação com níveis baixos de testosterona. Por que que o exame ele não é o que define? Porque tem mulheres que vão ter níveis melhores de testosterona e que vão se sentir bem. Tem Uhum. mulheres que vão ter níveis que esse mesmo nível que não vão se sentir bem. Então a gente faz o tratamento muito voltado para o sintoma, não Sim, necessariamente para o exame. No caso da testosterona em mulheres sim. especificamente. Mas, assim, a nível geral, pelo menos 45 de testosterona é um nível, assim, mínimo para a mulher se sentir realmente bem, sabe? Dificilmente ela vai se sentir bem se ela tiver muito menos do que isso aí. Ah, perfeito. Até teve uma aqui, deixa eu, pra gente não pular essa. Se a mulher não fizer uma reposição adequada de progesterona, pode, ocorrer um quadro de menopausa precoce? Não tem relação, não tem relação. Porque a reposição de progesterona, ela já vem, ela vai iniciar quando já existe um déficit. Então, é muito provável que ela já esteja entrando em menopausa. Uhum. E aí eu acho que vale a pena a gente aproveitar esse gancho e entender o que que é essa menopausa. O Sim, que é a menopausa especificamente? Porque muitas mulheres não entendem exatamente o que que é esse processo. E acredita-se que a menopausa é o momento onde a mulher parou de menstruar. Na verdade, existe um processo de transição da idade fértil para a idade não fértil. hum, Neste processo, parar de menstruar é uma das coisas que acontecem. Então, vai acontecer um monte de coisa, o ovário começa a entrar em falência, ele começa a bagunçar a produção hormonal, começa a ter um monte de sintomas, lá na sim, frente a mulher para de menstruar. hum, Muitas mulheres acreditam que o tratamento tem que ser quando para de menstruar, mas sim, como eu falei no início da live, o tratamento ele começa quando os sintomas começam. Então, nesse processo, a mulher começa a ter diminuição de energia, de disposição, de vigor físico, de vigor sexual, de qualidade do sono, começa a oscilar o humor. Aí começa a ter sintomas mais específicos, aquelas ondas de calor, ressecamento vaginal. Aí que ela começa realmente a se ligar que ela está chegando no processo de menopausa. Então, a transição, ela é longa. Então, acho que esse é um ponto que a gente realmente precisa entender. Você tem que começar a fazer o tratamento quando os seus sintomas começarem a te incomodar. uhum. Porque os ovários na mulher, eles produzem hormônios de forma cíclica. Então, a mulher faz um ciclo, menstrua, ovula e assim vai indo. Na menopausa, esse ciclo, ele é assim, ó, uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, ela vai menstruar 2 vezes no mês, passa meio ano sem menstruar, aí vai menstruar de novo, aí passa um ano menstruando normal. Então, começou a ter sintomas, é importante entender. No meu Instagram, eu coloco bastante os sintomas que você tem que ter em mente para saber quando o teu corpo está precisando de fazer essa reposição hormonal. Mas Boa. repor ou não repor não tem relação com a precocidade. Agora, o histórico familiar tem. Então, se você, por exemplo, é filha de uma mãe que teve uma menopausa precoce, você tem que tomar muito cuidado, que provavelmente você vai ter também. Ah, perfeito. Teve duas aqui. Tem a idade mínima para procurar ajuda de reposição hormonal ou não? A partir de que idade? Tem algo nesse sentido ou não? Não, não tem idade mínima, não tem idade máxima. Até um tempo atrás, para mulher, existia uma condição chamada janela de oportunidade, Uhum. que era o período no qual valia a pena fazer reposição hormonal. Se considerava 10 anos depois da menopausa, depois da última menstruação. Hoje em dia já caiu por terra. A gente tem autonomia para fazer a reposição enquanto achar que o tratamento tem mais benefício do que eventuais riscos. E não tem idade mínima também. Por quê? Porque você pode ter uma diminuição da tua produção que é transitória. Eu tenho um paciente de 19 anos fazendo reposição hormonal, porque o hormônio dele é horrível. Sim. E a gente tentou fazer um tratamento para estimular o testículo dele a produzir, não produz, ou seja, o testículo dele é ruim. Então, Uhum. esse paciente precisa de hormônio. Imagina, 19 anos com uma testosterona Uhum. baixa, essa pessoa, né, que qualidade de vida que vai ter esse jovem? Então, não tem idade mínima. A idade ideal, como eu falei, é a idade que você começa a ter os sintomas. Quem teve câncer de próstata? O Andrei.
Senhor, tive câncer de próstata, testo muito baixa, posso fazer reposição? Cara, essa talvez seja uma das grandes novidades recentes, tá? Tem o maior pesquisador de testosterona no mundo, que é o Abraham Morgenthaler. Ele tem vindo no Brasil com uma certa Uhum. frequência. Ele é um dos membros honorários da Associação Brasileira de Hormonologia. E, ele é um urologista super conceituado de Harvard, e ele é o cara que mais tem artigo publicado em relação à testosterona no mundo. Não tem ninguém que tem mais artigo publicado Uhum. do que ele sobre testosterona no mundo. E hoje em dia, em pacientes que estão em vigilância ativa, ou seja, a pessoa está acompanhando o câncer, mas não está tratando com quimioterapia, por exemplo, Uhum. ou o paciente que já tratou e já resolveu, já tirou o nódulo, não tem mais a contraindicação. Se o benefício, se realmente tiver sintoma, por exemplo, pô, minha qualidade de vida está muito baixa, não estou conseguindo fazer minhas coisas, não consigo ter uma vida sexual com a minha esposa, tem indicação e pode ser feito a reposição de testosterona sem problema nenhum, tá? Com bastante. A questão é que o acompanhamento ele vai ser um pouco mais próximo. Porque, da mesma forma que o estrogênio não gera o câncer de mama na mulher, ele também não gera o câncer de próstata no homem. Uhum. E a mesma relação, testosterona mais alta pode ter um crescimento mais acelerado de alguns tipos de câncer de próstata. Então, é a mesma lógica para o ovário. Porém, em alguns casos muito avançados de câncer de próstata, o tratamento é doses suprafisiológicas de testosterona. Então, é superdosagem de testosterona para tratar o câncer de próstata. Então hoje em dia é bem tranquilo. Mesmo pacientes que já tiveram câncer de próstata podem fazer sem problema nenhum, se forem bem acompanhados, tiverem tudo certinho. Só não pode usar por conta, né? Uhum. Top. Tem várias perguntas aqui. Vamos começar. Se o doutor quiser achar alguma interessante que queira responder. Sou aluna, minha texto está baixa. Posso usar gel? E teria que fazer uma Tem que consulta. fazer uma avaliação, mas o gel é uma das possibilidades de utilização de testosterona, sim. Como eu falei no começo da live, a gente consegue utilizar testosterona em mulher ou em gel transdérmico ou em implante subcutâneo. São os principais pontos aqui. Me perdi aqui. Tem mulher. Histerectomia com 37 anos, nunca fiz reposição de hormônio. Boa. Vamos lá. Histerectomia depende de qual o tipo de esterectomia que você fez, porque existem vários tipos. Tem a esterectomia que tira só o útero, tem a esterectomia que tira o útero e as trompas, tem a esterectomia que tira o útero, as trompas e os ovários também. Então, Uhum. se você tirou o ovário, junto, os dois ovários, você teve uma menopausa traumática. Você fez uma menopausa. Naquele momento, você entrou na menopausa de uma hora para outra, porque você tirou os órgãos que produziam os hormônios no teu organismo. E aí você precisa fazer um tratamento de reposição hormonal, ainda mais com 37 anos. Porque senão você realmente tem uma chance muito grande de ter problema cardíaco mais precoce, de desenvolver um quadro de osteoporose. Então é fundamental fazer o tratamento de reposição hormonal se você tirou os ovários. Se você não tirou os ovários, o principal parâmetro de entrada na menopausa você perdeu, que é o sangramento. Então você vai ter que observar ainda com mais atenção todos os outros sintomas, certo? Uhum. Então você vai ter que entender assim quando tá com indisposição, se perceber que tá mais preguiçosa, com o humor mais oscilante, o sono não tá mais tão bom, perdendo um pouco do interesse nas coisas, o interesse sexual. E aí você provavelmente já está entrando num processo de transição que é investigado com os exames para e se comprovado que já está nesse processo, começar um tratamento. Lugar para passar o gel. Tem gente que diz no braço e tem gente que diz na coxa. Os dois lugares são bons, tá? Pessoalmente, eu prefiro que seja utilizado no braço, porque a pele do braço é mais fina, então geralmente a pele do braço é bem fininha, e aqui é uma região que tem menos pelo também. Algumas mulheres são orientadas a passar na clavícula ou na região de trás do joelho, na coxa, porque às vezes tem contato com criança, tem contato com um animal de estimação, tem contato com outras pessoas, e aí é uma região que você não vai ter contato com a coxa, mas com o braço pode acontecer de ter. Eu, pessoalmente, prefiro no braço. Tem colegas que preferem passar para todo mundo na coxa. Não tem uma regra, vai aquilo que é mais conveniente para você. Show, show.
André, Thiago, meu marido está no seu curso. Por favor, pede para responder quem já teve câncer de próstata. Já foi respondido essa, André. Tá E liberado, pode fazer, só tem que estar com um profissional que entenda, assim, porque eu vou fazer um convite para o doutor dar uma aula para os alunos ali, para o nosso time no Zoom, no Meet, vamos e fazer, encaixar um horário. Fica vamos fazer. top para trazer bastante conhecimento. Doutor, faço uso de testosterona 8%. Logo de início percebi que estava sendo bom. Hoje já não faz mais diferença para mim, além de só deixar minha pele com acne oleosa e muito crescimento de pelos. Boa, vamos lá. Provavelmente você está fazendo uma conversão mais acentuada da testosterona na dihidrotestosterona. Então, o que que é isso? A dihidrotestosterona é um derivado da testosterona. A mulher vai converter a testosterona, uma parte dela nesse hormônio. E esse hormônio ele dá mais efeito colateral e menos resultado. Então, ou você vai ter que fazer uma inibição desse processo, existem medicações que inibem essa conversão da testosterona na dihidrotestosterona, ou mudar a via de utilização, porque essa conversão ela se dá principalmente na pele, principalmente na pele. E aí você fazendo isso, você consegue ter uma resposta melhor do teu tratamento. Agora, tem que ver se a testosterona é a única coisa que você precisa. Talvez você precise de mais coisas. Talvez você precise de fazer algum outro tipo de tratamento associado, porque os sintomas que a déficit de testosterona traz, eles também podem surgir por outras vias, tá? Então esse sentido tem que avaliar mais coisas, né? Porque pode ser que a testosterona esteja boa, e que os teus sintomas sejam por alguma outra coisa que não mais a testosterona. Tem uma pergunta aqui que a Rita fez, que mulher com osteoporose deve repor hormônio? Deve, deve. Os estudos, eles são taxativos na melhora de densidade. Tem mulher que reverte a osteoporose para um osso normal, lógico, associado à atividade física, a estímulo desse osso também, né? Não é uma coisa que acontece de forma passiva, mas a gente tem que repor principalmente o estrogênio, principalmente o estradiol, que é o principal estrogênio que a mulher tem. E quando se associa estradiol com testosterona, o resultado é ainda melhor. Então, o principal é o estradiol, mas a associação de testosterona com estradiol, ela é ainda melhor para tratamento de osteoporose. Vale muito a pena. A Lúcia perguntou sobre o chip. O chip é o implante. Eu até peguei um aqui que eu tinha na minha mochila. Vou mostrar para vocês. O Já implante tem uma aqui. Qual o melhor horário para fazer exame SHBG? de manhã, apesar de que o SHBG não é um hormônio, né? Ele é uma proteína. Mas todo exame relacionado à parte metabólica, a parte o período da manhã é o melhor para a gente fazer os exames. Em alguns casos, a gente pede triagem, assim, faz de manhã, faz de tarde, faz de noite, mas são casos específicos, mas de maneira geral, de manhã. Até porque o SHBG ele não varia tanto assim ao longo do dia, porque ele é uma proteína que é produzida pelo fígado. Ó, o implante é um comprimidinho assim, ó, pequenininho desse Então, jeito. vamos pensar que é um chip de celular. Não é um chip, ele é um comprimido mesmo. Aham. E ele nada mais é do que uma via de utilização de hormônio. É isso. Então a gente, quando faz a consulta e quando a gente faz os exames, a resposta vai ser, bom, você precisa ou não precisa fazer o tratamento, e o tratamento ele tem que ser com esses hormônios aqui. Uhum. Esses hormônios a gente pode utilizar dessas formas. Então, o chip, o implante, ele é uma das vias Sim. de se fazer o tratamento hormonal. Ele não é um Esse, tratamento à parte, específico. esse implante, ele vai. Como que é feito? É feito uma cirurgia? Como que é feito? A pessoa tem que ficar sem se mexer? Quantos dias? Como que é feito Bom, esse implante? Aonde que ele é feito? Como que é? vocês viram que ele é pequenininho. Então, é um procedimento minimamente invasivo, uma anestesia local, um cortezinho bem pequeno que não vai nem ponto. São colocados os implantes através desse corte, às vezes mais de um, dependendo da quantidade e da dosagem de hormônio a ser utilizada. São colocados através deste corte. E aí é fechado com curativo que vai dar atração para o corte ficar fechadinho. E a pessoa tem que ficar pelo menos uns 3 dias sem praticar atividade física, sem tomar banho de imersão, de banheira, piscina, enfim, para não descolar o curativo, não infeccionar. E é isso. É um procedimento realmente muito simples. É um procedimento de 20 minutos, se faz em consultório, não é um procedimento que precisa de sedação. Ele é Uhum. praticamente indolor. A pessoa vai sentir a anestesia só, depois ela não sente mais nada. São 2 ou 3 picadas da anestesia. Então, de fato, o procedimento em si, ele é simples. A grande questão é que
O complexo do tratamento é saber dose, qual hormônio colocar, qual a melhor combinação para cada pessoa. Então, aí que mora a diferença de um bom profissional ou não. Teve uma pergunta se a reposição de testosterona pode melhorar desempenho na atividade física. Sim, 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 sim. Inclusive, o principal mecanismo de melhoria de performance, a principal medicação utilizada para melhoria de performance é a testosterona. É a testosterona, sim. Ela ajuda a, na performance física porque ela melhora tanto a recuperação depois do exercício, quanto a produção de massa muscular. Então, você consegue treinar mais, melhor, você consegue treinar mais e melhor, né? Você consegue treinar mais, consegue treinar melhor e consegue recuperar mais rápido para continuar treinando com mais facilidade. Top. O Humberto, tenho vida sexual ativa, faço muita atividade física, principalmente ciclismo e corrida. Já fiz 2 tentativas de reposição hormonal com Nebido, Uhum. mas em menos de 4 meses a testo voltava a 250. O que sugere? Repor contínuo. Não parar de repor. Porque, entenda, às vezes a reposição hormonal, ela não vai estimular o teu corpo a produzir. O que estimula o teu corpo a produzir? A tua capacidade genética, os teus hábitos de vida. É isso que estimula a produção. Então, pessoas que têm bom hábito de alimentação, bom hábito de treino, que dormem bem, que têm um estresse controlado, essas pessoas vão produzir mais hormônio, principalmente testosterona, né? Vão produzir mais testosterona, que é o caso desse rapaz. Se você não tem esses hábitos, você vai produzir menos. Assim você consegue modular. Agora, quando você repõe testosterona, você está repondo algo que está em falta. E aí, quando o efeito dessa medicação cessar, vai voltar para o teu padrão normal. E um ponto que você tem que entender é, se a tua produção normal não é satisfatória, se a tua produção natural de testosterona ela não é satisfatória, você não tem que ter apego com ela, porque ela não está te atendendo. Então você tem que agradecer que hoje tem possibilidades de você manter um tratamento de reposição hormonal contínua. E não tem nenhum problema fazer a reposição hormonal contínua. Então a minha sugestão é, se você teve essa percepção de melhora quando fez uso da Nebido, você fazer o uso dela de maneira regular, de maneira frequente. O único ponto que eu tenho que sempre salientar é que sempre que o homem faz reposição de testosterona, durante esse período, ele tem uma diminuição da produção de espermatozoide também. Então, se ele tiver a intenção de ter filhos, ele tem que parar com o tratamento. Essa diminuição, ela não é definitiva. Depois que o homem para com a testosterona, o organismo, de maneira geral, volta a produzir normalmente os espermatozoides. Porém, se ele tem intenção de ter filho, ele tem que parar. Legal. Até tem o pessoal perguntando aonde encontra o senhor, o doutor, aonde que é o consultório. Ah, Então, eu não sei se é mais fácil procurar na rede social, porque o doutor roda em todos os cantos. isso. Então, conheci o Thiago ali em Campos Novos, temos clínica ali em Campos Novos, onde o Thiago também está sediado, mas eu atendo em outras cidades também, atendo em Videira, atendo em Santo Amaro da Imperatriz, atendo em Monte Carlo, então eu atendo ali na região do Meio Oeste. Então, quem quiser, atendo online, tenho muito paciente online, tenho paciente de vários estados do Brasil, até de fora do país, que fazem atendimento por via remota, é plenamente possível, hoje em dia com telemedicina a gente conseguir, obviamente implante a gente não consegue fazer por telemedicina, mas todo o resto, todas as outras formas de tratamento são possíveis de ser feitos por telemedicina e funciona super bem, tá? Então, pode mandar uma mensagem, tem um link ali no perfil do Instagram que vai cair direto com a Alice, que é a minha secretária. Ela já vai passar todas as informações e tudo aí para vocês. Top. Maico, boa noite, professor. Sabe minha história? Retirei a tireoide há 4 meses. Graças a Deus estou me sentindo muito bem, fazendo a reposição necessária e treinando muito bem. Olha aí, o Maico aí do É isso nosso aí. time e É isso nosso aí. aluno aí tá voando baixo. Até teve algumas perguntas, doutor. Qual tipo de exame para saber essa questão se o hormônio está baixo ou não? Exame de sangue. Pode ser salivar também. Hoje em dia, existem técnicas não, desculpa, tecnologias de avaliação de exames salivares de hormônio que são muito promissoras e tendem a ser até mais precisas do que os hormônios utilizados que os exames utilizados por extração de sangue, né? Mas hoje a gente ainda utiliza mais exame de sangue para saber. Top. E a gente vai dosar o hormônio diretamente, vai dosar a testosterona, vai dosar estrogênio, vai dosar os outros hormônios também.
Tem uma pergunta ali que os hormônios bioidênticos são melhores que os implantes. Vamos lá. O que é um hormônio bioidêntico? Hormônio bioidêntico é um hormônio que é produzido em laboratório, mas que é exatamente igual ao hormônio que o teu organismo produz naturalmente. Isso é um hormônio bioidêntico. O hormônio, por exemplo, a testosterona e o estradiol e a progesterona que a gente utiliza por creme bioidêntico é o mesmo hormônio que é utilizado no implante. Então, os implantes também são hormônios bioidênticos, porque são hormônios idênticos àquele que é utilizado, aquele que o teu corpo produz. O que seria um hormônio que não é bioidêntico? Anticoncepcional, por exemplo. Se você for ver o anticoncepcional, ele não é estradiol, ele é valerato de estradiol. Ele é alguma coisa de estradiol. Esse não é um hormônio bioidêntico, porque ele é associado a alguma substância. Quando a gente faz a utilização, por exemplo, de testosterona injetável para homem, não é uma testosterona bioidêntica, porque vai ser o decanoato de testosterona, o isocaproato de testosterona, cipionato de testosterona, e assim sucessivamente. E aí não é uma molécula bioidêntica, porque é uma molécula de testosterona associada a alguma outra coisa. Essa é a diferença. Então, não tem como dizer hormônio bioidêntico melhor ou pior que implante, porque os implantes têm hormônios em implante que são bioidênticos, tem hormônios que não são bioidênticos. Assim como em creme, assim como em gel, assim como oral. Show. Para a gente ir encerrando aqui a última pergunta, depois, galera, ficou pergunta, chama o doutor lá no Instagram Pode mandar dele, mensagem. manda Eu uma tô com uma mensagem. caixinha de perguntas abertas Isso. ainda no meu Instagram. Eu abri hoje de manhã. O, Manda lá que eu vou respondendo. o Instagram é Jeff, com 2F. Jeff, se quiser escrever aqui, doutor, para eles, Jeff de Santana. É fácil ali vocês encontrarem. E aí, manda lá para o doutor. Vamos ver se a gente consegue encaixar uma aula para o time e para os nossos alunos, doutor, esse mês, ou conforme tiver a sua agenda, ali no meeting, para a galera poder fazer as suas perguntas mais pessoais ali também. E eu acho que foi incrível essa última pergunta que foi ali. Tenho 61 anos, posso fazer reposição? Pode. A minha mãe tem 75, 76 anos e já está fazendo há algum tempo, tá? Já está fazendo há algum tempo a reposição hormonal e não tem nenhuma contraindicação, tá? Lógico, agora, se você deve fazer, qual hormônio que você tem que utilizar, então aí é uma coisa que tem que ser avaliada individualmente, tá? E um outro ponto ali que alguém perguntou é se o estriol precisa ser utilizado. Depende. Depende dos sintomas. Normalmente a gente utiliza o estradiol, que é um estrogênio de maior potência. O estriol, em alguns casos, ele vai ser vantajoso, principalmente quando tem alguma queixa de ordem geniturinária, então ressecamento vaginal ou uma dificuldade para controle da bexiga, alguma queixa mais genital, o estriol ele pode ser bem indicado também. Top, top. Doutor, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Foi um aulão aqui de muito, muito conhecimento e tenho certeza que vai impactar e vai ajudar muita gente. E vamos conversando ali para a gente marcar esse aulão aí com a galera e marcar outras lives com conteúdos específicos. A gente tem para falar sobre sono, sobre performance, enfim, tem muito conteúdo que a gente pode abordar aí e trazer muito conhecimento para essa galera mudar de vida e trazer mais saúde e qualidade aí para todos. Então, muito obrigado pelo carinho, gratidão. Pode deixar sua mensagem aí para a galera e tamo junto. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. É muito bom estar ao teu lado esse tempo todo. Faz muito tempo que a gente conversa, que a gente troca figurinha. Hoje eu tenho o prazer de te atender tua esposa. E como a gente conversou quando eu fui ali no nosso podcast, cara, a gente tem o mesmo objetivo de vida e cada um fazendo pelo seu jeito. Então você tem um objetivo de trazer qualidade de vida, performance, autoestima, mindset para as pessoas, mentalidade, da mentalidade de campeão que você tem. E o meu papel, eu descobri ali também. Eu descobri que, cara, a gente não pode aceitar viver mais ou menos, cara. Não pode aceitar. Eu tenho uma eterna briga com um profissional que recebe paciente na frente e que escuta o sintoma desse paciente que fala, cara, isso é normal. Você tem que aceitar que isso é assim. Não precisa, cara, não precisa. A gente tem que entender que tudo que nos incomoda, de alguma forma, tem tratamento. Tem tratamento.
Se o profissional que está ali na tua frente ele diz que não tem, então você tem que procurar um outro profissional, alguém que saiba, porque se está te incomodando, não é normal, você não pode aceitar viver meia boca, cara. E eu acho que você prega essa mentalidade também. A gente não tem que se aceitar a ser mais ou menos. Vamos ser, cara, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para ser o melhor possível, cara. E essa que é a minha missão. É ser a nossa melhor versão, eu falo, fazer o melhor ano de nossas vidas. E a gente está aqui Sempre. trazendo o melhor conhecimento, trazendo o melhor conteúdo. Então a gente traz tudo aqui para ajudar. E lembrando que a gente vai ter o evento gratuito, a Semana RP, onde eu fui desafiado em fazer o máximo de pessoas alcançar os melhores resultados ensinando em uma semana. E vocês estão todos convidados. Segue o doutor lá que tem muito conteúdo para agregar na sua vida e a gente vai junto porque a gente está só começando. Fiquei uns dias aí fora das lives, estava viajando, mas já voltamos e voltamos aí com um conteúdo top. Brigadão, fiquem com Deus. Todo Tchau, mundo, tchau. obrigado pela atenção. Até a próxima, Thiago.